Em 2013, comecei minha residência em medicina em um hospital público no interior do Texas. Era um hospital antigo, com corredores estreitos e tetos altos, onde o ar parecia sempre denso. Na época, eu estava no meu terceiro plantão noturno consecutivo, exausto e mentalmente desgastado. A noite que mudou minha vida começou de forma rotineira, com pacientes entrando e saindo da emergência. Por volta das 2 horas da manhã, fui chamado para ajudar em um caso que parecia simples. Uma mulher de 40 anos, vítima de um atropelamento. Ela estava inconsciente quando chegou, com várias fraturas, mas os sinais vitais estavam estáveis. Entramos na sala de trauma e, enquanto a equipe se preparava para estabilizá-la, comecei a sentir algo estranho. O monitor cardíaco mostrava um ritmo constante, mas havia um sutil som metálico na sala, como se algo raspasse no chão. Olhei em volta, mas ninguém parecia notar. Achei que fosse cansaço. Enquanto examinávamos a paciente, o ambiente começou a ficar mais frio. A temperatura parecia cair gradativamente, até que uma das enfermeiras comentou, estremecendo: "Esse ar-condicionado está no máximo?" Ninguém respondeu. A sensação de que algo estava errado se intensificou quando os batimentos cardíacos da mulher começaram a acelerar sem explicação. Ajustamos os medicamentos, mas o ritmo continuava irregular. Foi então que ela abriu os olhos. Seus olhos estavam completamente negros. Não havia íris, pupilas ou branco visível. Apenas um vazio escuro que me paralisou. Ela começou a murmurar algo que ninguém conseguia entender, como se estivesse falando uma língua desconhecida. Isso é normal?" Perguntou um dos internos ao meu lado, visivelmente assustado. Antes que eu pudesse responder, ela se levantou parcialmente da maca. Algo impossível para o estado do seu corpo. Os ossos do tórax estavam fraturados, mas mesmo assim, ela conseguiu erguer a parte superior do corpo, fixando aquele olhar vazio em mim. Ela murmurou algo que, dessa vez, entendi claramente. "Ele está atrás de você." Meu coração disparou. Olhei instintivamente para trás, mas não havia nada. Quando voltei meu olhar para a mulher, ela caiu de volta na maca, imóvel. O monitor cardíaco agora mostrava uma linha reta. Ela estava morta. O silêncio na sala foi cortante. Enquanto a equipe processava o ocorrido, ouvi novamente aquele som metálico, mais alto desta vez, como algo sendo arrastado. Todos congelaram. A maca começou a tremer levemente e as luzes da sala piscaram. Foi quando percebi uma sombra no canto do teto. Algo que não deveria estar ali. Era como se uma figura humana estivesse agachada no canto, com olhos brilhantes que refletiam a pouca luz da sala. A sombra deslizou pela parede e desapareceu pela porta aberta. Todos na sala estavam em choque, mas ninguém falou sobre o que viu. Era como se todos tivessem medo de admitir o que realmente aconteceu. Depois daquela noite, pedi transferência para outro hospital. Sou médico até hoje, mas nunca mais entrei em uma sala de trauma sem sentir um arrepio na espinha. Ainda ouço, em sonhos, a voz daquela mulher e suas palavras finais. Não sei quem ou o que estava atrás de mim naquela noite, mas sei que algo estava e continua me observando. Sou médico residente em um hospital universitário no Rio Grande do Sul. Nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre achei que tudo tivesse uma explicação científica. Porém, algo que aconteceu comigo em 2018, durante uma madrugada de plantão, destruiu todas as certezas que eu tinha sobre o que é real e o que não é. Era uma quinta-feira, por volta das 3 horas da manhã.
O horário em que tudo parece mais silencioso e pesado. O hospital estava relativamente calmo para uma noite de emergência, e eu aproveitava para revisar alguns casos pendentes. Foi quando uma das enfermeiras entrou na sala visivelmente desconfortável. Dr. Lucas, o paciente do quarto 309 está chamando por você. Eu franzi a testa. O quarto 309 ficava na ala mais antiga do hospital, onde geralmente colocávamos pacientes em cuidados paliativos, aqueles que já não tinham esperança de cura. O paciente em questão era um senhor chamado Mauro, de 72 anos, com um câncer terminal. Ele estava sedado e quase nunca acordava. Tem certeza? Ele estava sedado na última vez que chequei. Perguntei. Ele está acordado agora. Mas tem algo estranho. Ela respondeu hesitante. Peguei meu prontuário e fui até o quarto. O corredor que levava à ala parecia mais frio do que o restante do hospital. Algo que sempre notei, mas nunca dei muita atenção. Quando cheguei na porta do 309, senti um arrepio inexplicável. Abri a porta devagar. O quarto estava iluminado apenas pela luz fraca do monitor cardíaco. Mauro estava sentado na cama. Algo impossível para alguém no estado dele. Ele me encarou com olhos profundos, mas não parecia o mesmo homem que eu havia examinado antes. Sua expressão estava vazia, mas os lábios curvados em um leve sorriso perturbador. Doutor, que bom que veio. Ele disse com uma voz firme, completamente diferente do tom débil que eu havia escutado antes. Fiquei parado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Seu Mauro, o senhor está se sentindo bem? Precisa de alguma coisa? Perguntei, mantendo a calma. Ele ignorou minha pergunta e inclinou a cabeça de forma estranha, quase antinatural. Você sabia que eles vêm buscar as almas neste horário? Ele riu baixinho, um som que fez minha pele se arrepiar. Às vezes, eles erram o alvo. Tentei descartar aquilo como delírio. Peguei a lanterna no bolso para examinar suas pupilas, mas antes que eu pudesse me aproximar, ele segurou meu braço com uma força que não condizia com seu estado físico. Não se aproxime, eles estão aqui agora. Nesse momento, senti um peso no ambiente. O ar ficou denso e a temperatura parecia cair ainda mais. O monitor cardíaco começou a apitar descontroladamente, mas não havia alteração nos sinais vitais. Então, vi algo no canto do quarto. Era uma sombra alta, mais escura que o próprio breu. Ela parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Tentei convencer a mim mesmo de que era um jogo de luz, mas então Mauro apontou para ela. Você também está vendo, não está? Meu coração disparou. A sombra começou a se mover lentamente, deslizando pelas paredes como um líquido viscoso. Quando se aproximou da cama, Mauro começou a gritar, um som desesperador que ainda ecoa na minha mente. Não, não é minha hora. Não! Ele caiu de volta na cama, o monitor cardíaco exibindo uma linha reta. Correndo contra o pânico, chamei a equipe. Mas quando eles chegaram, o quarto parecia normal. Mauro estava morto. Relatei o ocorrido como uma parada cardíaca, mas não mencionei nada sobre a sombra ou os gritos dele. Porém, naquela mesma noite, a enfermeira que havia me chamado veio até mim, pálida e com os olhos marejados. Doutor, eu vi algo saindo do quarto quando o senhor estava lá dentro. Uma sombra. Desde então, evito o quarto 309. Sempre dou a volta por outro corredor. E ainda tenho pesadelos com Mauro. E o que quer que tenha estado ali, naquela noite. Algo estava errado naquele hospital. E talvez ainda esteja. Porque às vezes, quando passo pelo corredor, ouço sussurros vindos de trás da porta.
Era meu quarto mês de residência, em um hospital público, localizado em uma cidade pequena e esquecida do interior. O hospital era antigo, com corredores escuros e cheios de marcas de reformas mal feitas. Sempre ouvi histórias de que lugares assim carregavam energias pesadas por causa de tantas vidas que haviam começado e terminado ali. Mas nunca dei ouvidos. Eu era cético, pelo menos até aquela noite. Era uma madrugada de sexta-feira e o plantão estava mais tranquilo do que o habitual. Eu estava na sala de descanso, tentando revisar uns casos, quando o rádio da enfermagem chamou. Residente, compareça ao quarto 217. O quarto 217 ficava na ala de isolamento, onde colocávamos pacientes em estado crítico ou que precisavam de cuidados paliativos. O paciente em questão era um homem chamado Antônio, que havia sofrido um infarto grave e estava em estado terminal. Era um caso de se esperar que não fosse resistir por muito tempo. Cheguei ao quarto e, ao abrir a porta, senti um calafrio imediato. Não havia motivo para isso. Estava tudo aparentemente normal. O monitor cardíaco exibia batimentos fracos, mas regulares. Antônio estava deitado de costas, olhando para o teto. Seu rosto tinha uma expressão de absoluto pavor. Senhor Antônio, está tudo bem? Perguntei, me aproximando devagar. Ele virou a cabeça na minha direção, os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo atrás de mim. Eles estão aqui, ele sussurrou com a voz rouca. Quem está aqui, Senhor Antônio? Os que sofrem, os que nunca saíram daqui. Tentei acalmá-lo, mas ele começou a respirar de forma acelerada. Os olhos fixos no canto do quarto. Quando olhei para onde ele estava encarando, não vi nada. Ainda assim, uma sensação de opressão tomou conta de mim. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar descontroladamente. A frequência cardíaca dele disparou, e enquanto eu preparava os medicamentos para tentar estabilizá-lo, ele agarrou meu braço com uma força impossível para alguém no estado dele. Não os deixe me levar, por favor, ele gritou. Foi então que senti. Um arrepio subiu pela minha coluna e uma presença se fez clara no quarto. Não era imaginário. Não era paranoia. Era algo real. O ar estava denso, quase palpável, e uma sombra se formou no canto do quarto. A princípio, achei que era apenas uma falha na iluminação. Mas a sombra se mexeu. Ela era alta, quase humanoide, mas distorcida, como se estivesse flutuando. A luz do monitor cardíaco começou a piscar, e a temperatura no quarto caiu bruscamente. Antônio começou a se debater na cama, como se estivesse lutando contra algo invisível. Seus gritos foram os mais angustiantes que já ouvi na minha vida. Saia! Deixe-me em paz! Ele berrava, lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, de repente, ele parou. Seu corpo relaxou completamente, e o monitor exibiu uma linha reta. Ele estava morto. Enquanto eu processava o que havia acabado de acontecer, a sombra desapareceu, mas a sensação de opressão continuou. Me aproximei do corpo para confirmar o óbito, mas antes que eu pudesse fazer isso, ouvi um sussurro atrás de mim. Você é o próximo. Virei imediatamente, mas o quarto estava vazio. Depois daquele plantão, minha visão sobre o que acontece nos hospitais mudou para sempre. Não sei explicar o que vi ou ouvi naquela noite, mas sei que não foi fruto da minha imaginação. Desde então, evito trabalhar na ala de isolamento e, mesmo em plantões mais tranquilos, sinto como se estivesse sendo observado, como se algo ou alguém estivesse à espreita, esperando o momento certo para aparecer novamente. Sempre sonhei em ser médica.
Desde pequena, imaginava que salvar vidas seria a coisa mais gratificante do mundo. E durante minha residência, apesar do cansaço extremo e das noites sem dormir, sentia que estava no caminho certo. No entanto, uma experiência em particular mudou tudo. Era uma madrugada de sábado. O hospital estava relativamente calmo, o que já era incomum. Eu estava de plantão na emergência, revisando prontuários e esperando o próximo chamado, quando uma enfermeira veio até mim, com o rosto pálido. Doutora, precisamos de você no quarto 15. O quarto 15 ficava no fundo do corredor, uma área que sempre me incomodava. O ar ali era mais frio, mais pesado. Diziam que muitos pacientes faleciam naquele quarto, mas nunca dei atenção a esses rumores. Ao entrar, encontrei uma paciente idosa, já em cuidados paliativos. Seus batimentos eram fracos e ela estava consciente, mas visivelmente assustada. Quando me aproximei para examiná-la, ela segurou minha mão com força inesperada e sussurrou: "Eles estão aqui. Estão esperando." "Quem está aqui?" perguntei, tentando acalmá-la. Ela olhou fixamente para o teto, os olhos cheios de lágrimas. As sombras. Elas não me deixam ir. Enquanto eu tentava verificar seus sinais vitais, as luzes do quarto piscaram. Era comum o hospital ter quedas de energia momentâneas. Mas naquele momento, algo estava diferente. O monitor cardíaco começou a apitar freneticamente, mesmo sem alterações nos batimentos. De repente, a paciente começou a murmurar algo em uma língua que não conseguia entender. Sua expressão mudou para algo entre medo e desespero. Ela olhou diretamente para o canto do quarto e gritou, com uma voz que parecia não ser dela: "Fiquem longe." Senti um arrepio percorrer meu corpo. Olhei para o canto, mas não havia nada. Ainda assim, o ar parecia mais denso, quase difícil de respirar. "Doutora," ela sussurrou, os olhos arregalados. "Eles gostam de quem não acredita." Antes que eu pudesse responder, ela deu seu último suspiro. O monitor cardíaco exibiu a linha reta. Apesar do óbito esperado, algo naquele momento parecia errado. Muito errado. Enquanto eu chamava a equipe para confirmar o óbito, as luzes piscaram novamente e o quarto ficou mergulhado em um silêncio ensurdecedor. Foi então que eu vi uma risada baixa, quase um sussurro, vindo do canto onde a paciente havia olhado antes. Virei-me devagar e o que vi ainda me atormenta até hoje. Uma sombra escura, quase sólida, se destacava contra a parede. Ela não tinha forma definida, mas havia algo profundamente errado na maneira como ela parecia pulsar, como se estivesse viva. Eu queria sair correndo, mas minhas pernas estavam travadas. A sombra começou a se mover lentamente na minha direção e senti um frio cortar minha pele. Foi quando a ouvi novamente. "Você não devia estar aqui." A voz era baixa, mas clara, e não parecia vir de uma pessoa. Saí do quarto em pânico, sem olhar para trás. Quando relatei o ocorrido, os outros médicos e enfermeiros me olharam com descrença. Alguns até riram, dizendo que eu estava exausta e precisava de descanso. Desde aquela noite, nunca mais entrei no quarto 15. Transferi minha residência para outro hospital e tentei seguir minha carreira, mas o trauma daquela madrugada me acompanha até hoje. Às vezes, em noites silenciosas, ainda ouço aquela voz ecoando na minha mente, me lembrando de que nem todos os que morrem deixam este mundo. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.